Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre questão de matéria, objeto, coisas assim, e também a gente vai falar sobre toda essa introdução à química geral, transformação da matéria, separação de mistura, que é um conteúdo muito importante. Primeiro, só para a gente entender o que é matéria, é aquela definição que vem lá da física com a gente, né? Que a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? E essa matéria, ela pode ser pesada, ela pode ser medida, a gente consegue ter uma dimensão ali do que ela é. E é literalmente, gente, qualquer coisa, tá? Borracha, plástico, vidro, pedra, esses exemplos aqui mesmo que eu dei para vocês. Só que tem uma ideia de matéria que não é matéria, por exemplo, calor e luz, tá? A gente chama calor e luz de energia, porque eu não consigo ter uma noção, eu não consigo medir a luz, eu não consigo pesar a luz, né? Ele não entra nessa definição aqui de cima. Então, quando eu estou falando de calor e de luz, eu estou falando de energia, tá? E quando eu estou falando ali energia, calor e luz, energia térmica, ela não está ocupando lugar no espaço, ela não está ocupando massa, ela não tem massa. Então, não posso ser ali, levar em consideração com ela sendo matéria. Em relação a corpo, o corpo é uma porção daquela matéria. Eu tenho a madeira e eu tenho ali um toco de uma árvore. O toco da árvore é um corpo, que é diferente de objeto. O objeto é o que o homem modifica daquele corpo. Por exemplo, a cadeira é um objeto, uma cadeira de madeira é um objeto, tá? A madeira, né, em si é matéria, e eu pego ali o toco da árvore, e esse toco é modificado, virando um objeto, modificado pelo homem. Deu para entender isso aí? Deixa eu acionar aqui o bate-papo para poder acompanhar vocês. Qualquer coisa é só falar no bate-papo, tá, gente? Ele está aqui aberto para eu ver se vocês têm algo ali a acrescentar. Sistema. Agora a gente já entra aqui numa coisinha mais da química, essa questão de corpo, matéria, a física também aborda muito. O sistema já é uma coisa que fica ali para a gente, né? E já entra aquela nomenclatura de sistema homogêneo, né? Que é quando eu tenho toda a questão ali de ver uma única fase. Eu estou ali examinando aquele sistema e eu estou observando uma única fase. Eles apresentam como um todo, aqui, ó, mesmo sabendo que é uma mistura de água com açúcar, como um todo ali, ó, ele tem a mesma propriedade. O cara aqui do início tem a mesma propriedade ali do fundo. É um sistema homogêneo. Quando eu falo de um sistema heterogêneo, isso já não acontece. Eu não tenho a mesma propriedade no óleo e a mesma propriedade na água. Isso não acontece. Tenho ali, então, um sistema heterogêneo. E o sistema homogêneo tem essa questão da propriedade ser a mesma ali no sistema, dentro do meu material. Fases. Quando eu falo de fase, eu estou falando do que literalmente você vê. Olhou para o sistema homogêneo, ele só tem uma fase. A gente chama ele de monofásico. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar um amarelo mais gritante. Monofásico, uma única fase. E quando eu estou falando, então, de um material heterogêneo,
eles são polifásicos. Por que polifásicos? Gente, a partir de 2 você já pode considerar, tá? A partir de 2 ali, você já tem... A gente pode usar a nomenclatura bifásico, trifásico e tudo mais, mas quando eu falo polifásico, mais de uma fase ali aparecendo. Você vê, de fato, ali aparecendo. Aqui, uma observaçãozinha, que é o seguinte. Às vezes, na questão, pode aparecer para a gente, ele pode citar que ele está tendo um aspecto daquele sistema a partir de um microscópio, por exemplo. Isso diferencia a coisa, dependendo do que está sendo analisado. O leite, por exemplo, e o sangue entra nessa qualificação aí. Quando você olha o leite a olho nu, com a nossa vista ali, né, sem nada demais, ele é homogêneo. Mas, quando eu olho ele a um nível ultramicroscópico, ele vai ser classificado como heterogêneo, porque eu tenho ali uma visão diferente da situação. E a mesma coisa com o sangue. O sangue ali, quando a gente se corta, a gente vê o sangue, eu não vejo plasma e, sei lá, outras coisas. Mas a nível ultramicroscópico, sim. Então, esse é um diferencial na hora de estar lendo a questão. Analisa e normalmente nas provas a gente não pode levar marca-texto nem nada, é lápis e borracha. Grifa lá a palavrinha ultramicroscópio ou microscópio, grifa para você ter essa atenção na hora de ler as suas opções. Elementos e substância. Isso aqui eu gosto de falar sempre na primeira aula, porque pode parecer bobo, mas tem muitas pessoas que não sabem fazer essa leitura aqui, de H2SO4, por exemplo, o que tem ali, né? E aí eu trago sempre um exemplo super da nossa vida, que é a água. E analisando a molécula de água, vemos ali que tem um hidrogênio, tem hidrogênio e oxigênio. E esse número aqui de baixo é a quantidade de hidrogênio que aparece para mim. O oxigênio, repare que não tem nada. Quer dizer, então, que aparece um dele nessa molécula de água, tá? O número 1, o índice 1, ó, ele não vai aparecer nas substâncias. E isso pode acontecer também quando eu venho falando de reação química. Por exemplo, H2 mais O2 formando água. Eu não coloco um 1 aqui na frente. O fato de estar escrito ali a molécula já quer dizer que tem uma dela aparecendo. A gente coloca o número na frente quando eu preciso, que a gente chama de balancear, né, essa reação, e daí, então, esse número vai aparecer quando ele for diferente de 1. Isso também vale aqui nesse caso para quando eu trabalho com substâncias, para identificar a quantidade dos elementos. Fenômeno químico. Fenômeno químico, a gente aqui trabalha com 3 fenômenos. Isso aí também é uma observação que eu gosto muito de falar, porque muitas pessoas falam só de fenômeno químico e fenômeno físico. E a gente também tem fenômenos nucleares, tá? Que super vale considerar para o Enem, porque o Enem adora uma radioatividade. E aí, quando eu estou falando aqui de fenômeno químico, eu estou falando de mudança. Mudou a composição, tá? A natureza daquela matéria foi transformada, ela foi alterada. E aí, um exemplo disso aqui, esse aqui é o álcool, tá? É a combustão, que ele, quando tem ali, entra em contato com o oxigênio, tem a combustão. Repara que desse lado de cá eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Do lado de cá eu também tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que rearranjados, formando uma nova ou novas, que é o caso aqui,
substâncias, tá? Eles não estão ali saindo de um ponto A e indo para o mesmo ponto A. Ocorre transformação da matéria. Isso é o que vai caracterizar um fenômeno químico. E não volta. Eu não consigo pegar CO2 e água e fazer álcool, tá? O retorno da reação não acontece. Dentro disso, eu quero falar com vocês. Opa, pronto. Substância simples e substância composta. A diferença dessas duas é literalmente a quantidade de átomos envolvida, tá? Eu tenho ali, quando eu estou falando de simples, um único elemento químico. Eu posso ter ele N vezes, mas eu só tenho ele, que é o exemplo, por exemplo é ótimo. O exemplo do carbono grafite, do carbono diamante, O2, tá? É o mesmo cara se repetindo. Enquanto na substância composta, eu tenho pelo menos 2 elementos químicos. H2O, a cal, o óxido de cálcio, ácido sulfúrico, H2SO4, aqui, né, o cloreto de alumínio. Eu tenho 2 elementos. E também, como vinha falando aí com vocês, essa turma ela é uma turma que vem do zero, só para a gente entender a leitura de como identificar um elemento na substância. Ele sempre vem com a letra maiúscula. Ó, aqui eu tenho 3 elementos, ele sempre vem com a letra maiúscula. Enquanto aqui, ó, no óxido de cálcio, CaO, eu tenho 2 elementos. O A aqui é minúsculo. Então, o Ca é um único elemento, que é o cálcio, e aí aqui o oxigênio. Tá bem? Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, que eu acredito que eu conversei um pouco com cada um aqui, eu não preciso falar disso, mas é só para reforçar. Aqui não tem, e comigo não tem, quem me acompanha aí no Instagram sabe disso, e nas aulas que eu já dou aí por aí, não tem pergunta boba, não tem pergunta idiota, não tem zoação com amigo, né, gente? Tô só reforçando uma coisa que eu acho de verdade que muita gente aqui eu já converso e sei que não tem esse pensamento, mas é só realmente para reforçar, tá? Então, qualquer coisa pode ser perguntada, porque eu já vi muita gente boa, aí sei tudo de eletrólise, sei tudo de KPS, sei tudo de soluções, e é um sabe tudo entre aspas. Se você perguntar o conteúdo, o conceito daquele tema, daquela matéria, de fato ele sabe. E aí empaca, às vezes, na hora de balancear uma reação, na hora de escrever a fórmula de uma substância. Então, não tem aqui, quem está começando agora, que já está estudando há 5 anos, não tem essa. A gente está junto aqui no mesmo barco. Só esse parênteses aí que eu queria abrir para vocês. Aqui, ó, tipos de substância. Eu quero falar primeiro da substância pura. A substância pura é literalmente quando você só tem dela ali. Quando eu falo água, eu só tenho água, só H2O, 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 H2O. Tá? Ele vai apresentar uma propriedade específica. Eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição daquela substância. O que é diferente quando eu falo da mistura, tá? E aí a mistura pode pegar a tal da água que está lá e misturar com outra substância, água e sal, por exemplo.
pronto, já não tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico. Eu não tenho propriedade ali, tá bem? E aí, exemplos disso que às vezes a gente se engana, um exemplo disso é a gasolina. Por quê? Às vezes, por ter um nome, a gente acha que é uma única coisa. A gasolina, aqui no Brasil, inclusive, a gasolina que você vai lá botar no posto, ela tem até álcool, tá? Então, cuidado com isso de ter um único nome, e aí necessariamente, isso não quer dizer que seja uma substância pura. Dentro de substância, a gente tem lá, dentro do sistema, né? Substância pura e mistura. E agora, dentro de mistura, eu tenho mistura homogênea, que é a que eu vejo uma única fase, e eu tenho, no próximo slide, a heterogênea. Ela é literalmente muito visual, tá? Aqui eu coloquei todo um textinho, que eu quero que vocês, depois, pegando o material, dá uma lida, dá uma olhada. Ih, Tiana, não entendi isso aqui. Coloca lá no grupo, me chama no WhatsApp. Mas a mistura homogênea, né, ela vai ter ali uma única fase aparecendo para a gente, e ela tem uma mesma propriedade em todos os pontos dessa mistura. Se eu pegar aqui, ó, usar aqui minha garrafa de água, a mistura homogênea ela tem que ter a mesma propriedade aqui no topo da garrafa, como aqui no fundo, como aqui no meio da garrafa, tá? Ela não pode apresentar propriedade diferente ao longo daqui da composição. Um exemplo disso, muito comum, né, e muito, inclusive, usado aí, ultimamente, nesse momento pandemia, água e álcool, tá? O nosso álcool, ele tem água lá, mas você não consegue, se eu falar que isso aqui é álcool, você acredita, inclusive, que você não consegue diferenciar o que é álcool ou o que é água. É uma mistura homogênea. O ar que a gente respira, né, é também uma mistura homogênea. E essas misturas homogêneas, a gente vai ver mais lá na frente, que elas são chamadas de soluções, né? Toda a questão de solvente e soluto. Eu gosto de trazer já essa nomenclatura para a gente se habituando. As misturas homogêneas, elas são formadas por um solvente, que é o cara que vai dissolver ali, e um ou mais solutos. Por exemplo, quando eu falo aqui Nescau, vamos fazer um Nescauzinho. Solvente é o leite, soluto é o Nescau. Se eu quiser colocar açúcar no meu Nescau, eu posso, é mais um soluto, tá? E o solvente é o que está presente em maior quantidade nessa minha mistura. Que é até aquela, quando a gente às vezes coloca, por exemplo, café e açúcar. Tem gente que fala assim, essa pessoa não toma café com açúcar, não, ela toma açúcar com café, porque a quantidade que você coloca de açúcar é muito grande. Mas, quando eu estou falando de uma mistura aqui na química, a gente sempre vai trabalhar o solvente em maior quantidade ali na mistura que a gente está apresentando. E o soluto, né, teoricamente, ele vai ser ali dissolvido e ele vai estar em menor quantidade. Mais para frente, a gente vai entender esse teoricamente dissolvido, porque a gente vai também saber trabalhar lá na fisicoquímica que não necessariamente tudo que eu colocar vai ser dissolvido. Aqui um exemplo de mistura homogênea. Isso aqui é uma cor característica do sulfato de cobre, tá? Solvente água, e aí a minha solução aqui é a minha mistura homogênea. Você não consegue olhar para cá e determinar quantas fases, quantas coisas você tem, porque você só vê uma coisa. Isso é o que caracteriza a mistura homogênea, tá? E o ponto que você pega aqui tem a mesma propriedade daqui de baixo. Enquanto a mistura heterogênea, ela vem, literalmente, o visual dela já é diferente, porque ela vai apresentar, no mínimo, duas fases. Então, você vai olhar, igual aqui, você vê
o óleo, a água e a areia. É visível isso. E não tem como o meu óleo ter a mesma propriedade da água que tem a mesma propriedade da areia. Então, ela tem aspecto visual diferente e as propriedades ao longo ali da mistura são distintas também. Aqui eu coloquei um resuminho. Eu adoro resuminho, gente. Onde eu puder enfiar um quadro, vocês vão perceber que eu vou colocar. Aqui do sistema homogêneo, aqui do sistema heterogêneo. Dentro do sistema homogêneo, substância pura, um componente só, por exemplo, água. Mistura homogênea. Eu tenho mais de um componente, mas eu só vejo uma única fase. Um exemplo, água e álcool. Uma massa de salgado ou pão, por exemplo, pode ser classificado como homogênea? Sofia, isso aí depende. Por que depende? Literalmente, a questão, se isso vem numa questão, ela tem que vir te explicando. Porque eu, Tiana, por exemplo, visualizei a minha massa. Quando você fala massa de salgado, eu pensei na minha massa de pizza. Eu coloco, por exemplo, orégano na minha massa. Então, ela é homogênea, porque eu consigo ver o orégano ali e consigo ver a massa. Você entendeu? Que isso vai vir dentro de um contexto, a questão tem que te explicar isso. Ela vem abordando, dizendo qual aspecto dessa massa, por exemplo. Conseguiu entender, Sofia? Beleza. E aqui, ó, dentro de sistema heterogêneo, né? Eu tenho substância pura, tá? E aí, olha só essa observação aqui, ó, um componente em estados físicos diferentes. Um exemplo disso é a tal da H2OL com H2OG. Nada mais do que, na verdade, sólido. Água e gelo. Tudo é água, né? Tudo é água, tudo é H2O. Só que eu vejo duas fases. Então, ele é heterogêneo. O sistema é heterogêneo, tá? E quando eu falo de mistura heterogênea, aí realmente é água e óleo, por exemplo, que eu vejo ali dois componentes aparecendo para mim, isso é visível. Um exemplo clássico disso é aquele óleo bifásico da Natura, trifásico, sei lá, quantas fases tem naquilo ali. Você vê a quantidade, você pode até sacudir, mas se você deixar ali 5 segundinhos, você já vê ele se separando. Tranquilo? Esse quadro aqui está tranquilo? Falem aí, por favor, estou entendendo nada, como é que está isso? Certinho. Quando eu falei que eu gosto de colocar esses quadros, eu quero muito assim, por exemplo. Vou lá revisar aquela aula 1. Gente, não precisa ver todos esses slides aqui, ó. Vou até aumentar. Ó, eu já falei aqui com vocês, até chegar no quadro, foram 16 slides. Você não precisa ver os 16 slides. Vai no quadro, entendeu o quadro? Pronto, não precisa voltar ali na matéria, não. Tá? A ideia desses quadros comparativos, mapas mentais, é poupar o nosso tempo, que está pouco, para ficar revisando o conteúdo. E aí você já pode partir para exercício e fazer exercício. Seguindo aqui, né, com transformação da matéria. Eu falei lá de fenômeno químico e agora fenômeno físico. O fenômeno físico, um exemplo clássico é mudança de estado físico. Que é o que a gente estava falando aqui, né? Água com gelo é H2O líquido, é H2O gasoso, é H2O sólido.
Eu não transformei a matéria. Eu só alterei o estado físico da matéria. Tá? Isso é o que a gente classifica como fenômeno físico. Tá bem? Conseguem entender essa diferença de fenômeno físico para fenômeno químico? Se alguém tiver dificuldade, pode falar aí no bate-papo, então pode acionar o microfone, não tem problema nenhum. E agora, aqui, né, novamente, só para reforçar e deixar junto ali no mesmo quadrinho, fenômeno químico, que a gente tem a transformação da matéria. E aí eu já quero introduzir aqui essa palavra, essas palavras, produto, reagente. Não podemos, às vezes a gente erra a questão por falta de vocabulário. Produto antes da seta, reagente depois da seta, tá? E um fenômeno químico, esse aqui na química, ó, essa setinha, é como se fosse o igual da matemática. Só que não pode aqui usar, né, o fenômeno, o sinal igual, porque tem transformação, então não é igual. Por isso que usa-se a seta, tá bem? Que para caracterizar aqui uma reação química, uma transformação química, uma transformação da matéria. Eu sei que tem gente aqui que vai fazer, não, a maioria não, porque nem todo mundo aqui, inclusive, é do Rio de Janeiro. Quem for do Rio de Janeiro e for fazer a prova da UERJ específica, que a UERJ promete voltar aí para esse vestibular de 2022, super vale a leitura dessas definições que eu trago aqui, tá, gente? Porque a UERJ cobra isso na prova discursiva dela, tá bem? Só para um parêntese aqui. Fenômenos nucleares. Fenômeno nuclear, eu estou falando de radioatividade, tá? A gente vai falar muito mais sobre núcleo de um átomo quando a gente estiver lá trabalhando. Logo a gente já está nesse conteúdo aí, né? De transformação e evolução do modelo atômico. Mas, quando eu estou falando de fenômenos nucleares, eu estou falando de coisas que acontecem no núcleo do meu átomo, alterações que acontecem lá no núcleo do meu átomo. E, quando eu estou falando disso, eu estou mudando o átomo. Por quê? Porque o núcleo dele, a quantidade de próton, é o que caracteriza ele. E aí, se eu mudo isso, eu estou mudando de átomo. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, urânio, tá? Liberando, a gente vai também estudar isso, fiquem tranquilos, partículas alfa e tendo a transformação em um outro elemento químico. Isso aqui a gente trabalha muito em radioatividade, que a gente vai trabalhar isso aqui mais lá para frente. Por enquanto, hoje, eu quero ficar aqui nos fenômenos físicos, químicos e fenômenos nucleares. Estado físico. Quero falar aqui com vocês, já hoje, sobre isso. Por quê? Porque isso vai ser cobrado, e pode, né, ser cobrado, lá na frente, em cinética química. Isso aqui interfere muito nas reações, né? O estado físico da matéria. Eu tenho ali sólido, líquido, gasoso. Aqui está tudo muito pequenininho, mas só para vocês saberem, ó, eu coloquei esses textos maiores depois para vocês lerem. É que eu quis só resumir tudo aqui num único slide para a gente conversar, mas tem esses textos aqui em tamanho maiores. Aqui eu trago a definição dentro do estado sólido, falando de como essas moléculas se comportam. No sólido, né, a matéria em si, ele vai ter ali uma forma própria e um volume próprio. Eu não consigo pegar... Eu não vou ver a molécula no estado sólido indo igual a gente vê no estado gasoso, que eu boto água para ferver e eu fico, foi para onde a água? Foi para o meio. Eu não estou vendo aquilo, mas ela está ali, tá?
enquanto no sólido ela vai ter, né, uma unidade própria, tanto para volume, que vai estar ali constante. Isso muda quando ela vai derretendo, aí ele já está entrando no líquido, cuidado para não confundir isso. E aí elas estão ali todas juntinhas, essa molécula no sólido. Foi para o líquido, repara que, ó, ela já está ficando, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem, mais soltinhas. Tá? Elas já estão com estado de agregação menor. Então, ela já apresenta uma forma variável. Como assim, Tiana? Essa minha água aqui está na forma da garrafa. Ela está na forma que o objeto em que ela está presente. Se eu colocar ela aqui nesse copo, ela vai assumir a forma desse copo, tá? Isso que quer dizer forma variável. Mas o volume é constante. Se eu virar essa garrafa nesse copo, a quantidade que eu virar é a mesma aqui da garrafa. Qual a diferença de líquido para aquoso? Líquido é quando, por exemplo, eu vou fundir o sal, NaCl, tá? Fundir. Eu vou esquentar, 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 até aquele sólido virar líquido. Aquoso é eu jogar o NaCl, o sal, aqui na minha água. Conseguiu entender? Se eu não me engano, o Lenovo é a Adriana. Percebeu a diferença? Sim, sim, Beleza. percebi. E aí, agora aqui, finalizando, o estado gasoso. Gente, estado gasoso é uma coisa super louca. Eles estão aí para todos os lados, as moléculas, assim, têm uma energia cinética altíssima, elas se movimentam muito, 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 né? Um exemplo disso é aquela chaleira que apita. Já viram? Tem uma chaleira que apita. Não sei se vocês já tiveram dessa em casa. Quando a água está fervendo, ela apita. Por quê? Porque o negócio está preso lá dentro. Ele quer sair, ele quer escapar aquele gás. Então, tem toda essa movimentação. Não tem, né, uma sincronização assim, nada, não tem nada. É super aleatório. Espera aí que tem alguém entrando. Entrou. É super aleatório a movimentação. Ele não vai ter forma e não vai ter volume. Eu não consigo olhar ali a água fervendo e dizer, saiu ali 1 litro. Você não consegue isso. Quando a gente faz isso, você faz a diferença do volume líquido que tinha no início e do volume final, para você ter noção do quanto saiu. Mas você não consegue medir ali no gás, fervendo a água, o volume que mudou. Tá bem? E uma coisa que é legal, ó, que foi o que eu grifei aqui nesse momento, aqui embaixo, que é a divisão do estado gasoso, o vapor e o gás. O vapor, ele pode voltar para o líquido, ele pode ser transformado em líquido, quando eu aumento a pressão. Ó, aumentei a pressão, a molécula no vapor não está mais soltinha, aumentei a pressão, elas vão ficar mais juntas, como é o estado líquido aqui apresentado. Tá? Isso aparece mais na física do que na química. Eu é que gosto só de já introduzir aqui o assunto. Aqui, como eu falei para vocês, ó, tá separadinho. Aqui do estado sólido em tamanho maior para vocês lerem sem cansar a vista. Porque eu acho que não precisa imprimir esses slides, tá, gente? Se for para dar uma lidinha, dá uma lidinha de celular, tablet, computador. Do estado líquido é o mesmo texto, e do estado gasoso só está maior. Aqui as moléculas, ó, a diferença da organização delas. Olha aqui como no sólido ela está mais arrumadinha, no líquido ela está mais ou menos, e no gasoso está solta, solta. Mudança do estado físico. Isso aqui é conteúdo de aula, da primeira aula, mas que isso aqui aparece para a gente até o último momento.
O aquecimento do gás, isso na termoquímica aparece igual a água, em soluções também aparece para a gente, em cinética, isso vai aparecer aí ao longo da nossa vida estudando para o vestibular. E temos sim que saber esses nomes. Fusão, opa, em vez de grifar, eu risquei. Fusão, sublimação, vaporização e liquefação, ressublimação e solidificação. Coloquei aqui também, normalmente eu falo disso quando eu venho trabalhando termoquímica, mas já para reforçar, né? Aqui, ó, quando eu estou indo do sólido para o gasoso, fazendo esse processo, eu estou aquecendo. Quando eu venho no contrário do gasoso para o sólido, eu estou resfriando. Eu coloquei a definição de cada coisinha. Fusão, passagem, né, do sólido para o líquido por meio de aquecimento. E aí tem um exemplo. Vaporização do líquido para o estado gasoso. E coloquei aqui 3 maneiras: calefação, ebulição e evaporação. Calefação é aquele, deixa eu ver, água na chapa. Não tem chapa, frigideira, não sei, pensa aí num tipo frigideira, muito quente, que você joga uma gota de água, ela já vaporizou. Isso é calefação, tá? Ebulição é a água fervendo mesmo, você vai ali dando calor aos poucos, você vai fornecendo esse calor, e aí a água vai entrando em ebulição. E evaporação é a roupa secando no varal. Galera que for aqui do Rio de Janeiro, é o sal lá em Cabo Frio, que a água evapora, é um processo natural, né? E aí você tem ali o sólido que fica. No caso da roupa, é a própria roupa, né, gente? Liquefação. A liquefação é um processo de resfriamento, é quando eu saio do gás para o líquido, tá? É uma transformação ali já diferente. E condensação é do vapor para o líquido. Não vou mentir para vocês, não acho que a prova é tão criteriosa a esse ponto de diferenciar liquefação para condensação. Mas eu gosto de trazer isso aqui para a gente. Solidificação é quando eu saio do líquido para o sólido. É o processo inverso, né, o contrário da fusão. Sublimação. Aqui eu gosto de fazer um parêntese, porque às vezes os alunos pegam livros para estudar e aí os autores podem mudar isso. A sublimação, né, ela é a passagem do sólido para o gasoso, mas também é do gasoso para o sólido. E aí, alguns livros, quando chama sublimação, é do sólido para o gasoso. E o contrário pode aparecer como ressublimação, sublimação inversa, tá? Ou pode também chamar de sublimação mesmo, os dois processos serem chamados de sublimação. É tudo aí a mesma coisa. Curvas de aquecimento. Coisa também que a gente começa hoje e isso aí aparece na nossa vida, principalmente lá na termoquímica, em peso, tá? A curva de aquecimento, você está aumentando a temperatura, né? Enquanto na curva de resfriamento, por exemplo, você está reduzindo a temperatura. Coloquei aqui uma bem genérica, para a gente não ficar... Normalmente a gente usa muito a da água, vocês vão ver que aparece a da água bastante. Mas eu coloquei aqui uma bem genérica, que é apresentando ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? E aqui tem toda a legenda para vocês quando vocês forem trabalhar. E também os pontos, os nomes, né, das transformações que estão acontecendo. Aqui, ó, esse mesmo gráfico de aquecimento, só que para uma mistura. Lembra que, quando eu falei substância pura tem propriedade constante, vai ter ponto de fusão, vai ter ponto de ebulição.
Água, por exemplo, ponto de fusão é 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Quando eu chego e falo de uma mistura, nada disso acontece. Repara que eu tenho aqui, ó, uma faixa de temperatura. Nossa, ficou retinho. Eu tenho uma faixa de temperatura de fusão e eu tenho uma faixa de temperatura de ebulição. Eu sei que começa num ponto, termina num ponto. Eu não tenho uma temperatura exata para isso acontecer, porque trata-se de uma mistura, tá? Então, isso pode aparecer numa questão para vocês através de um gráfico, isso pode aparecer através de um texto, ele cita solução, mistura, substância pura. Isso pode aparecer através de tabelas também, né? Tá dentro do Enem você saber interpretar tabelas e gráficos. Então, isso pode aparecer dentro dessa abordagem. Aqui, ó, eu coloquei duas misturas que não são muito comuns, às vezes a gente nem vê, mas eu trouxe. Mistura azeotrópica, e depois vocês vão ver a outra lá, que é eutética. A mistura azeotrópica, ela é muito característica porque ela tem o seguinte, ela tem um ponto de fusão variável. Ó, repara que eu tenho aqui uma variação no ponto de fusão, mas o ponto de ebulição é constante. Isso é o que caracteriza uma mistura azeotrópica, tá? Enquanto na minha mistura eutética, o que acontece é a variação na temperatura de ebulição. Ó. Enquanto na fusão, eu tenho ali um ponto de fusão constante, fixo. Tá bem? Então, dentro de mistura, azeotrópica e eutética. Aparece muito? Não. Mas vai que. Na dúvida, a gente já viu uma vez na vida, pelo menos para ter essa noção aí. Diagrama de fases. Isso aqui, mais para frente, lá dentro da físico-química também, eu abordo isso com vocês de forma mais profunda, né? Que é as regiões, né, desse diagrama. É bom a gente sempre entender alta pressão, baixa temperatura e o estado físico que ele corresponde ali. Só que aí o que eu fiz? Eu já adiantei isso aqui para vocês darem uma olhada. Quando pegar esse material, confere o material, dá uma lida. E eu coloquei os pontos, né? Por exemplo, eu tenho aqui ó, um ponto triplo, que é quando você tem esse encontro sólido, líquido, gasoso, vapor. E aqui um ponto crítico, que é o de maior temperatura ali. E aí, trouxe aqui essas definições do ponto triplo e do ponto crítico, tá bem? Mas isso a gente vai, de fato, aprofundar lá na físico-química. Esse diagrama, né, com essas curvas. Análise imediata. Análise imediata nada mais é do que separação de misturas. É um outro processo aqui dessa introdução à química geral. Até aqui foi, sabem já o que é substância pura, mistura, homogênea, heterogênea, sistema homogêneo, sistema heterogêneo, que eu posso ter um sistema heterogêneo com substâncias puras. Exemplo disso, água líquida e gelo. Sabemos identificar ponto de fusão, ponto de ebulição. Quem tem ponto de fusão e ponto de ebulição definido é a substância pura, a mistura tem ponto de fusão e ponto de ebulição variável. A gente tem dentro de mistura azeotrópica e mistura eutética. Os nomes, né, as passagens, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, gasoso para o sólido, líquido para o sólido, enfim. A gente pode não parecer, mas a gente falou muita coisa aqui hoje, tá?
Falamos muita coisa. Até aqui tá tudo bem? Tem gente aqui que, tipo, nunca vi isso, ou já tinha visto, segue o ritmo, segue o baile. Fala aí, gente, pode abrir o microfone, vamos socializar um pouquinho. Só para eu entender melhor e conhecer um pouco mais. Eu já vi um pouquinho, já venho retomando desde o início do ano, então para mim tá tranquilo. Beleza, perfeito. Gente, qualquer dificuldade, por favor, falem, tá? Não deixa passar, não. Dentro de análise imediata, eu quero já reforçar o seguinte, eu vou passar aqui por todas, eu vou falar de todas. Só que eu quero muito, muito que depois vocês leiam esse material, tá? Porque é um material meio, uma matéria meio... O que é catação? É catar. Você entende? Tem coisas que não tem, assim, outra definição. O que é peneirar? É peneirar. Peneiração é o quê? Peneirar. É isso, é papum. Mas também tem coisas que são um pouquinho mais complicadas, tá? E aí a gente precisa trabalhar com calma alguns. Então, eu vou falar de todos, mas quero muito que vocês releiam quando tiverem o material, para poder ter certeza que entendeu tudo direitinho. Vamos lá. Primeiro, catação. Como eu falei, é o ato de catar. Escolher feijão ali, ó, é catação. Ventilação. A ventilação é um arraste por ar, tá? Isso acontece muito. Por exemplo, esse exemplo aqui do amendoim torrado é um exemplo que eu sempre falo porque eu via o meu avô fazendo muito isso. Amendoim vem uma casquinha, uma pelinha. E aí se torra o amendoim, essa pelinha vai soltando. E aí, em vez de você ficar lá catando a pelinha, porque às vezes você faz tipo muito amendoim, o meu avô eles botava isso num tabuleiro e ficava jogando pro alto na frente do ventilador, pra janela assim. E aí, quando ele jogava pro alto, a casquinha ia embora, né, com vento, e o amendoim caía ali no negócio. Anos depois, eu fui ver que meu avô estava fazendo uma análise imediata, entendeu? Um método de separação de mistura, chamado ventilação. Beleza? Deu para entender esse negócio? Porque às vezes ele é meio subjetivo, mas eu acho que deu para entender a coisa. Levigação. Levigação é um arraste por sólido que tem baixa densidade. Um exemplo muito disso é garimpeiro, que trabalha em mina de ouro, essas coisas assim, em que você tem lá no rio areia, tem tudo ali, né? Lama, inclusive o mineral que você quer. E aí você pega aquilo, vem o mineral, vem o ouro, por exemplo. Vamos atrair riqueza. A água vem arrastando tudo, mas o ouro fica, porque ele é denso. Então, é um arraste do que tem ali baixa densidade. E aí o ouro, que é mais denso, fica retido ali. Flotação. Isso aqui, ó, é muito usado em tratamento de água. A flotação, ela aparece para a gente, tanto em tratamento de água também, quanto isso aparece muito em piscina. Quem tem piscina e, de repente, cuida da piscina, vai entender um pouco disso. Você tem lá a sujeira da piscina. E aí você coloca alguma substância lá para se juntar a essa sujeira. E isso gera um peso e aí, então, isso desce. Que é quando você chega na piscina, às vezes você vê a piscina tá clarinha ali e lá no fundo tá cheio de poeira. Bom, repara nesse meu aspas aqui. Tá tudo sujo lá no fundo. Por quê? Porque desceu, né? A flotação, ela faz esse peso e torna as partículas um pouco mais densas para elas descerem. E aí você consegue depois passar, novamente aspas, um aspirador, como se fosse um aspirador de pó ali na piscina, limpando tudo.
Diluição fracionada. Tudo que for fracionado é aos poucos, digamos assim, tá? Na dissolução fracionada, dissolução é você adicionar água, tá? Água ou algum outro solvente, né? E aí, normalmente, funciona assim: um é solúvel e o outro não é solúvel. Aqui, por exemplo, açúcar e areia. Se você jogar água nesse sistema, o açúcar vai solubilizar e a areia não. Tá? Então, isso é dissolução. É quando você adiciona um solvente e ele solubiliza um componente e o outro não solubiliza. E aí você consegue separar eles. Como? Filtra. Quando você filtrar a água com açúcar, né? A água com açúcar vai passar e a areia vai ficar retida aqui no filtro. Fusão fracionada. Lembra que eu falei da importância de você saber o nome das transformações? Fusão está aqui, ó. Já está aqui aparecendo para a gente. Por quê? Porque esse sistema aqui tem a ver, vai envolver o ponto de fusão das substâncias. Você aquece a mistura, tá? E aí o cara que tiver o menor ponto de fusão, ele vai fundir primeiro, ele vai se tornar líquido primeiro. Dessa forma, você consegue depois separar, já que agora ele está no estado líquido. Uma outra observação aqui sobre separação de misturas que é a seguinte. A gente vai fazer exercício disso hoje ainda. Acredito que dê tempo. Mas a separação de mistura, você literalmente sai aprendendo um monte, vai lendo vários métodos. A questão, ela vai te apresentar um problema para você separar essa mistura. Você não vai sair aplicando fusão fracionada em tudo que você quiser, tá? Existe todo um processo de interpretar a questão e saber qual você vai aplicar. Por isso que você tem que ler todas, para determinar qual é a melhor. Cristalização fracionada ou evaporação, peneiração ou tamização. Cristalização é o que aparece muito para sal, né? A partir ali do mar. Quem é do Rio de Janeiro, vou seguir com esse exemplo. A gente tem muito isso em Cabo Frio, nas regiões, nas praias das regiões, dos lagos, que literalmente o sal está ali na água. A água vai evaporar e você vai ter ali os cristais de sal aparecendo para você. E a peneiração é literalmente peneirar. Só que é onde entra o lance do dado da questão, o enunciado. Não faz sentido, por exemplo, eu usar peneiração para separar sal e açúcar. Não faz sentido. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, os tamanhos são muito parecidos, dos sólidos, das pedrinhas. Então, os dois vão descer. Um exemplo aqui que a gente usa na cozinha. Eu vou sempre tentar trazer exemplos que, teoricamente, a gente já viu em algum momento. É fazer receita que você tem que peneirar a farinha, porque às vezes a farinha vem com um floco muito grande, e aí ela fica retida na peneira e descem os flocos mais fininhos, tá? Então, tem toda essa análise do enunciado para você entender o que é mais adequado para separar. Separação magnética é com ímã, ou seja, tem que ter ferro. Não tem ferro na minha mistura, eu nem vou pensar em separação magnética. Sublimação. Sublimação é uma transformação, né? É quando você tem ali uma mistura formada por sólidos e na hora que você aquece, um desses sólidos consegue sublimar, então ele já vai para o estado gasoso. E aí você já fez a separação ali daquele caso. Filtração. Trouxe aqui a filtração comum, né? Que também é conhecida por filtração por gravidade, e a filtração a vácuo.
Filtração comum, gente, é o cafezinho. É um exemplo aí de filtração comum, tá? Você bota lá o café, coa o café fica retido no filtro e você tem o líquido ali no final. A filtração a vácuo, ela é usada muito em laboratório. Às vezes você nem conhece isso, digamos assim. Essa aqui é a filtração comum. Estou usando aqui na imagem a aparelhagem de laboratório, mas a filtração comum é a mesma do cafezinho, para vocês terem noção, adaptando aí na nossa vida. E aqui é a filtração a vácuo. Tem uma bomba de vácuo aqui, ó, que puxa o ar desse quitaçato, que é o nome desse vidro, fazendo com que essa filtração ela vai sair mais pura. A substância que ficar retida aqui nesse filtro, que fica aqui em cima, ele vai sair mais puro, tá? Essa é a diferença. E é isso também que você tem que prestar atenção na hora do enunciado. Ele quer um material ali no final, uma substância mais pura, ou é uma... vou usar aquele negócio, aquele sólido ali para qualquer coisa. Nada muito urgente. Igual tratamento de água. Eu não posso fazer qualquer coisa para tratar água. Eu não posso só... Vou passar água aqui nesse filtrozinho aqui. Não, tem todo um tratamento. Porque a finalidade dela é para que a gente use. Então, ela tem que estar o mais limpa possível. Então, a finalidade desse processo de separação de mistura vai interferir em qual processo você vai escolher. Decantação. Decantação, eu tenho líquido com sólido, ou então líquido com líquido que não se misturam, tá? Líquido com sólido, água e areia. Misturou, se eu botar aqui água e areia tá misturado, misturou. A areia vai decantar, ela vai descer, e aí vai ter água aqui e areia aqui embaixo, tá? E dois líquidos, por exemplo, é o óleo trifásico da Natura. Água e óleo, novamente, pego minha garrafa. Se eu colocar óleo aqui, a gente vai observar aqui o óleo. E aí eu posso misturar, vai observar o óleo aqui logo depois, porque decanta o líquido de maior densidade e o de menor densidade fica em cima. Aqui um exemplo, né, de decantação. Aqui uma água barrenta. Ficou em repouso, teve a sedimentação, o barro está aqui embaixo e a água está aqui em cima. E por sifonação, que é aquele sistema também de esvaziar a piscina, de passar o aspirador de pó na piscina, é por esse sistema aqui. Você recolhe a água já mais limpa. Posso beber essa água? Essa água, vai lá, tá limpinha, pode beber. Não necessariamente, porque ela não passa por nenhum tratamento. Entendeu a diferença do enunciado? O enunciado, ele vai te moldando para o que ele quer. E aí, por isso, você tem que ter esse conhecimento geral. Aqui, uma foto de decantação líquido com líquido. Ó, eu consigo ver... Deixa eu botar de outra cor. Os líquidos aqui, ó. Eu consigo observar essa diferença para separar eles. E aí, essa separação acontece o seguinte: isso aqui é uma torneirinha. Isso aqui é o que a gente chama de funil de bromo. Você abre essa torneirinha, o líquido vai descendo. Quando essa linha aqui chegar aqui, é porque todo esse líquido que eu estou pintando de vermelho desceu, e esse aqui que eu estou pintando de preto vai ficar ali sozinho. E aí depois o que eu estou pintando de preto vai sair por cima, você vai virar, e esse vermelho aqui saiu pela torneirinha do funil de bromo. Floculação, importante também, porque aparece muito no tratamento da água, tá? Você adiciona ali na água em si, né? Isso acontece também na piscina. Um coagulante vai, tipo, juntar a sujeira. Normalmente, sulfato de alumínio.
Sei que não trabalhamos nomenclaturas nem funções inorgânicas, mas sempre que puder eu já vou citar esses nomes. E também aqui cloreto férrico. E aí ele forma literalmente um flóculo de sujeira. E aí tem como a gente catar, né? Aspirar aquilo ali. Aí depende todo do processo que vem depois. Mas a floculação em si é esse coagulante químico agindo ali nas impurezas. Centrifugação aparece muito, né? Ele tem um aparelho chamado centrífuga, que ele vai separando por velocidade da decantação. Isso aparece muito aqui, ó, para exame de sangue. Não sei se é assim até hoje, tá, gente? Porque tá tudo muito moderno. Mas isso aparece muito para separar por velocidade esses componentes. E aí, quando acontece essa separação, ó, tem aqui os nomes que eu nem vou ler, tá, gente? Plasma, plaqueta, não vou entrar nesse quesito aí. Mas por conta, né, desse movimento de rotação da centrífuga, ele consegue separar por densidade esses componentes. Liquefação fracionada. Liquefação, eu estou indo, né, do líquido para é quando eu estou indo do gás para o líquido. Um exemplo disso é o nosso próprio ar. Você pode fazer uma liquefação fracionada. Por quê? Porque eu não tenho só um componente aqui, eu tenho alguns. Então, você usa a liquefação fracionada aí nesse caso. Destilação. Quero muita atenção aqui na destilação. Destilação simples, sólido com líquido. Repare que tem um texto falando disso. E, ó, tem a aparelhagem. Depois eu vou falar com vocês da fracionada. Eu quero, depois a gente volta para o texto, mas eu quero muito explicar a liquefação, a destilação, através do desenho. Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem como que acontece isso. Tem lá, né, a sua mistura aqui dentro desse balão de vidro. Você vai aquecendo, aqui tá um bico de Bunsen, você vai aquecendo. O ponto de ebulição vai sendo atingido e os vapores vão sendo formados. Esse vapor sobe aqui, ó, essa coluna, e ele não tem para onde sair, porque eu tenho um termômetro tapando ali a saída, e aí ele entra aqui, nesse caninho. E o que que acontece? Isso aqui é um condensador. Aqui em volta, ó, eu tenho entrada de água e eu tenho saída de água. O vapor está passando por aqui. Quando esse vapor chega aqui, ele já chega líquido. Tá bem? Isso é a destilação simples. Qual a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? Vamos lá. Também, só para reforçar, ó, tem aqui a destilação fracionada, líquido com líquido, tem todo um texto para vocês lerem, mas eu quero falar através da imagem. Essa é a grande máxima diferença. Destilação simples eu vou usar para líquido sólido, aqui eu vou usar líquido com líquido. E aí eu tenho uma coluna de fracionamento. Olha só, estou aquecendo aqui a minha mistura, o vapor está subindo. Essa coluna de fracionamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, não coloquei. Ela tem essas pontinhas aqui, ó, que eu estou aqui pintando de azul, em volta da parede dela. E aí o que que acontece? Deixa eu apagar esse verde aqui. O líquido vem subindo, encontra uma pontinha dessa, desce. Vem subindo, encontra uma pontinha dessa, desce. Vem subindo, desce. Ele sempre encontra um obstáculo.
Então, o líquido que chegar aqui, gente, e cair aqui, né, no meu condensador, ele vai estar muito mais puro do que um líquido que vem passando direto sem bloqueio nenhum, tá? A coluna de fracionamento permite essa pureza maior. Quanto mais coisinhas aqui, mais obstáculos, maior vai ser a pureza do vapor que chegar aqui e passar pelo meu condensador e sair aqui líquido. Deu para entender? Destilação simples, destilação fracionada. Deu, não deu? Deem um sinal de vida. Sim, beleza. Sim. Beleza. Aqui, ó, um exemplo que pode... Enem adora falar de petróleo. Pode aparecer para a gente. Isso aqui é uma coluna de fracionamento. Isso aqui, gente, é uma coluna de fracionamento lá dentro do laboratório. Laboratório. Uma coisa aqui que a gente mexe tranquilamente. Isso aqui já é aí a coluna, né? A destilação fracionada do petróleo. É onde eu consigo essas separações. E ainda assim, essas separações vêm misturadas. Por exemplo, aqui eu separo, ó, numa fração butano e propano. É uma mistura, só que é uma mistura em menor quantidade. Tá? Quem é do Rio de Janeiro vê isso em Caxias. A gente tem isso lá na Petrobras ali. E aí a gente consegue observar. Observar, assim, né? Isso. Mas só para vocês entenderem lá dentro como a coisa funciona, essas separações. E aí, tranquilo? Foi muita informação, eu sei. Mas deu para acompanhar. Por que eu estou perguntando isso? Porque já tem um exercíciozinho aí para propor para vocês. Vou desativar o meu áudio durante 3 minutinhos para vocês pensarem. E depois eu venho trazendo a solução disso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar no bate-papo, ou então aí ativar o microfone. Vou lá, hein? Ó, a questão diz o seguinte: considere um sistema formado por água, areia, sal de cozinha dissolvido, limalha de ferro e álcool comum. Quando vem trazendo uma mistura cheia de coisa, literalmente, gente, anota. Anota, tá? Imagina um potinho e você coloca lá água, areia, sal, dissolvido. Esse dissolvido aqui, ó, tem todo um diferenciado pra gente. Que ele poderia colocar assim, ó, sal não dissolvido, sal em excesso, tá? Porque... E aí, sal em excesso, por exemplo, eu já sei que seria mais uma fase, tá? Ferro e álcool. Poderia perguntar aqui no bate-papo, não sei se chega para todo mundo. Poderia usar 3 processos, separação de mistura, filtrar, destilar. Sim, pode ser mais do que um. Normalmente, inclusive, um processo só não resolve o problema, tá? E aí a questão me deu aqui os dados da temperatura de ebulição da água, do álcool e do sal de cozinha, tá? Eu vou passar aqui para o lado, porque já tem uma coisinha esquematizada. Aqui está a minha mistura. A areia e o ferro se misturam, não dá para eu ver, né, quem é quem. A água se mistura com álcool, que se mistura com sal de cozinha também. Isso aqui é uma fase só, que não tem como eu ver, isso aqui é outra fase. Então, o primeiro processo, ó, Juliana, quando você fala 3 processos, o que é importante você colocar na resposta é a ordem desses processos.
tá? Porque isso aí, numa questão múltipla escolha, vem o respectivamente, coloca em ordem. Então, é colocar em ordem esses processos. Filtração simples. Filtração simples, o que vai acontecer? Vai passar a minha água, o álcool e o sal, e vai ficar retido no papel de filtro, né? A areia e o ferro. A areia e o ferro, eu faço separação magnética. Eu venho com ímã e separo a areia do ferro. Aí, já o meu filtrado... Ó, outra coisa. Ju, íntima, primeira aula, Ju. Essa destilação, você colocou, beleza. Filtrar, destilar, separação magnética. Destilar, fracionada ou simples? Isso é importante. Então, não, já seria fracionada. Por quê? Porque eu tenho ali álcool e água, que tem ponto de ebulição próximo. Isso. Entendeu? Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai estar lá, água, álcool e o sal de cozinha. Uma coisa só. Destilação fracionada. O álcool sai primeiro. O ponto de ebulição do álcool é ali em torno de 78. Água com resíduo no balão. Vai sobrar ali, tem um resíduo ali no balão, né? E aí você segue destilando para separar a água desse sal de cozinha que vai ficar ali no balão. Então, isso aqui, gente, prova múltipla escolha. Isso numa prova múltipla escolha, como o Enem, é isso. Quais são as etapas, respectivamente, desse processo de separação? Ou vem enfatizando, a destilação é fracionada, a destilação é simples, tá? Usem esse conhecimento todo que vocês têm para trazer os melhores métodos de separar. Próxima questão, vou deixar meu coisa no mudo de novo. Nada mais Enem do que trazer a questão do Enem. Ele vem contextualizando Belém, cercada por 39 ilhas, e deve ser maravilhoso, inclusive. Quero conhecer. Mas ele vem chegando aqui, ó. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos e as populações ribeirinhas. Ele quer atenuar os problemas, tá? Não é para você dar a solução do mundo, vamos beber a água de Belém. Não. Atenuar os problemas. Filtração. Nada. Coagulação. Nada. Essa é a diferença, inclusive, por que eu venho com essa questão aqui de escrever antes, discursiva, que é bem o que a Juliana me perguntou. Pode 3 processos? Pode, porque um só não resolve. Filtração só não resolve, coagulação só não resolve, né? Fluoretação só não resolve, nem decantação só resolve. A cloração atenua esse problema. Isso é Enem. Pegaram essa pegada? E aqui, ó, comentário da questão, que também vai no material de vocês. Por quê? Essa pergunta pode cair esse ano de novo. Só que aí, às vezes, ele já vai dar a solução do problema. E aí ele te pergunta um passo seguinte para isso. Ou se isso, de fato, soluciona o problema 100%. Só muda a pergunta, tá? Mas o problema pode ser o mesmo. Letra B, como a maioria aí já respondeu. Próxima. Letra A, decantação e liquefação. Certíssimos. Vamos lá. Gasolina e água. 2 líquidos imissíveis, né? Gasolina é óleo. 2 líquidos imissíveis. Vou só aprofundar aqui um pouco mais e não se culpem caso estejam perdidos. Gasolina é hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar. E a água é polar. Então, eles não se misturam. Tá? Vamos trabalhar isso mais para frente. Fiquem tranquilos. Não se misturam.
E aí eu vou fazer o quê? Decantação, é aquele lance, ó, pode chacoalhar à vontade. Vai estar a gasolina aqui, vai estar a água aqui embaixo. Nitrogênio e oxigênio, gases. Então, a única forma de eu separar isso aí é por liquefação, tá? Entendendo liquefação, só tinha ele para marcar. Letra A, tá aqui, ó. Sempre no slide seguinte, eu coloco o gabarito, tá, gente? E aí, uma dica para vocês. Uma questão como essa, ela é teoricamente fácil e ela é muito boa para a gente revisar conteúdo. Ah, o que é destilação, o que é sublimação, o que é condensação, o que é decantação. Vai revisando os outros tópicos, tá? Mais uma aí do Enem para vocês. Vou silenciar aqui. Desculpa, tive que falar antes. Tá dando para ler essa tabelinha? Sim. Ah, beleza. Vou dar só uma aumentadinha aqui, não sei se facilita aí a vida de vocês. Letra E. Juliana respondeu, Adriana também. Sempre vou esperar um ou dois responderem, tá, gente? Para poder trazer aqui. Ó, deixa eu só passar para mostrar para vocês aqui o comentário dessa questão. Novamente, reforço. Caraca, acertei. Parabéns. Parabéns. Ela marcou lá destilação? Parabéns. Só que lê o comentário, mesmo acertando. Por quê? Porque é a letra D de dado. E aí? Juliana botou a letra D? Arrasou, Juliana. Vamos lá. Deixa eu... Peraí, deixa eu só andar aqui com a minha mesa aqui. Para poder ler aqui o enunciado com vocês e entender a pegadinha que vocês caíram. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Aí falou aqui, né? Seleção de preparação da matéria-prima, seleção de grãos, descascamento, trituração, cozimento. Aí depois, na extração do óleo bruto, prensagem, extração, destilação. E aí a pergunta é, qual das subetapas, então ele está falando desses aqui, ó, subetapas do processo é realizada a função apenas da polaridade. Destilação é por separação de ponto de ebulição, lembram disso? Tanto a fracionada quanto a simples. Tá? Quando eu estou aqui extraindo... Por que quando eu estou aqui extraindo? Porque eu estou falando, ó, obtenção do óleo com hexano. Hexano é apolar. Tá? E aí eu tenho a letra D. Vou ler aqui o comentário e pode falar comigo se não entender. Vamos lá. A questão abordava as etapas do processo de obtenção dos óleos vegetais. O comando da questão queria saber qual das subetapas, né, era realizada apenas em função da polaridade. Quando ele diz aqui, ó, comando da questão, gente, é isso aqui que eu fiz. Li subetapa, já circulei, porque eu quero fixar naquele processo ali dessa tabela, tá? Na subetapa da extração, nós podemos observar que houve obtenção do óleo bruto com hexano. O hexano extrai o óleo bruto, é isso, tá? Sendo assim, podemos entender que houve a adição de um solvente apolar, que é o hexano, em um hidrocarboneto, por isso que eu posso afirmar que ele é apolar. Como a maioria dos óleos são praticamente apolares e o hexano é apolar, podemos afirmar que essa subetapa ocorre em função apenas da polaridade das substâncias. Deu para entender? Deu para entender que é uma pegadinha de propósito e que é Enem? Só para... Mesmo a gente não tendo trabalhado polaridade e hidrocarboneto, deu para entender? Fala aí comigo. Sim, beleza. Falem comigo, hein? Sofia, Milena, a Rafaela já falou. Alessandra, Ana, Olivia, que eu tenho aqui o nome de todo mundo. Daqui a pouco eu vou falar do nada. Entende? Beleza, Adriana. Sempre leio Lenovo e esqueço que é Adriana. Gente, 8 horas já. Mas essa aqui, ó,
eu só confirmar. É a última. Letra A para Rafa, letra A para Alessandra, isso aí. O carvão ativo... Primeiro, vamos lá. Essa questão aqui eu gosto muito dela. Por quê? Porque 2020, né, por conta da pandemia, o ácido hipocloroso, né, vulgo água sanitária, foi usado muito na nossa vida. Então, é um tipo de contextualização que pode aparecer aí em atualidades. E a gente sabe que o Enem cobra atualidade. E aí, além disso, vem falando de tratamento de água. Que isso... Quem é do Rio de Janeiro, então, sofre com isso aí muito, muito, aqui no Rio de Janeiro. A ponto de ser um caso tão grande do Rio de Janeiro que isso já foi falado no Jornal Nacional e em Fantástico. Então, isso pode virar Brasil, tá? Quando a coisa regional é muito grande, isso pode virar nacional, isso pode virar atualidades aí dentro do Enem, tá, gente? E aí, eu quero falar aqui com vocês sobre o carvão ativo. O carvão ativo, ele é absorvente, ele puxa, né, a impureza ali para ele. Por isso que a letra A, deixa eu só passar aqui para vocês, é a resposta correta aí dessa... Dá um espaço aqui. Dessa questão. Porque fluoretação, flúor, não vai me fazer, não vai mudar nada. A coagulação também não vai, porque eu vou adicionar ali, né, um coagulante químico, e como que a parte eliminação não está acontecendo. Correção com pH. Não sei. Não sei. Porque eu não sei qual é o pH que tem que estar. Não sei se ele vai eliminar. Porque, assim, o clorofórmio não vai. As outras moléculas são básicas, são ácidas. Não tem informação para isso. Floculação. Também não vai eliminar. Ele quer eliminar. O único processo aqui que elimina é a filtração.